Olá, boa noite a todos. Alessandra, José Faria, Walter, Vânia, boa noite. Aparecida, um abraço, obrigado pela presença. Sábado chuvoso hoje, hein? Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Obrigado, Vânia. E estamos aqui hoje, somos trabalhadores da Casa Espírita e aqui presente, mais uma vez, para cumprir o nosso dever, nossa missão, né, da divulgação do Evangelho de Jesus, através aqui da internet. Né? A internet tem essa forma de ampliar a divulgação, né? Porque depois que for para o YouTube, inclusive, porque aqui no Face é meio restrito, a pessoa precisa ter conta, tem que vir e tal. No YouTube não. Lá é aberto, então mais pessoas poderão ter o contato. Né? E o objetivo é a divulgação da doutrina espírita, do Espiritismo, do Evangelho redivivo de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós falamos na quinta, que é sobre final de transição, decisão já tomada, né, pelos cristos do sistema solar, né, e a participação e o empenho de todos os espíritos que já apresentam lucidez suficiente para servir nessa seara de amor. Né? Então, nós vamos antes dar os recadinhos e em seguida a gente já começa a tratar do assunto. Live todos os dias, né? Como eu já falei, 18 horas, todo dia um trabalhador diferente. Não é? E também temos as atividades presenciais na Casa Espírita, de domingo, amanhã, né? Palestra espírita, às 9 da manhã. Boa noite, Rosa, um abraço, obrigado pela presença. E também de quarta-feira, que é o Passo Magnético, às 20 horas. Igualmente, nós temos Estudo da Doutrina Espírita na quinta-feira, às 15 horas. E na sexta-feira, às 19 horas, a palestra evangélica. De segunda-feira, temos uma tarefa que não é completamente aberta ao público, que é a assistência espiritual de desobsessão. Começa às 18h50, aquela pessoa que precisar, tiver urgência, deve comparecer às 18h30 para uma entrevista prévia. E às 16 horas, na quinta-feira, temos também assistência espiritual, mas ela é totalmente privativa aos médiuns. A partir de fevereiro, dia 1º, nós vamos ter duas tarefas no mesmo dia, terça-feira, ambas no mesmo horário, 19 horas. Só que uma online, que é o curso básico do Espiritismo, vai ser pela plataforma Meet. Então, esse vai ser online, não é? Vai começar no dia 1º de fevereiro, interrompe em julho, retoma em agosto e vai até o dia 6 de dezembro. Então, é o curso que vai durar o ano inteiro, de 2022. O outro é o estudo do Livro dos Espíritos. Também vai ser 19 horas na sede da Casa Espírita. Então, quem desejar participar do estudo do Livro dos Espíritos em grupo, é só comparecer lá. Não precisa fazer inscrição nem nada, é só aparecer. Tá? Nós temos um celular, né, e um WhatsApp, que é o 963004552. 963004552. A pessoa pode enviar uma mensagem, um pedido, né, uma orientação, uma informação. A gente sempre está recebendo, inclusive, mensagens de pessoas de outros estados, e aí a gente vai encaminhando e orientando. Tá? O que a gente não puder fazer por aqui, a gente encaminha para o local apropriado. E o canal do YouTube, essas lives são depois editadas e colocadas no canal do YouTube. Não é? Boa noite, Brandina, um abraço, obrigado pela presença. Então nós pedimos a todos que se inscrevam e compartilhem com amigos, parentes e deem o like. Nós vamos ter no próximo sábado, não é? Dia 15, né? Dia 15 de janeiro, próximo sábado, né? A campanha da Fraternidade Alta de Souza, né? Então nós estamos arrecadando alimentos desde já, e no dia 14 é o dia que nós teremos lá trabalhadores para receber. Mas, em qualquer dia de tarefa na Casa Espírita, pode levar que nós recebemos, não há nenhum problema.
E é isso, né? Eu acho que no que eu estou lembrando é isso. Tá? Vamos fazer uma prece para a gente começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, então, dando continuidade ao assunto que estávamos tratando na quinta-feira, não é? Informam aí, não é, os espíritos que na década de 50, de 2050, a campanha foi hoje? Vai, hoje é o segundo sábado, é? É mesmo, né? Porque dia 1º foi sábado. Nossa, é verdade. Verdade, Vânia. Foi hoje. Mas não tem problema. Se quiser levar amanhã, pode levar, que nós recebemos. Tá bom? Então tá bom, gente. A gafe foi essa do segundo sábado. Para mim ia ser na próxima, mas foi hoje. Mas tá explicado. Então, voltando ao assunto. Na década de 2050, os espíritos dizem que as transformações serão muito grandes. Porque o prazo, né, que foi dado de 50 anos de moratória, que foi 1969 e 2019, passou. E as criaturas encarnadas não deram margem a uma guerra de extermínio, porque era esse que era a grande questão, porque era a última chance de as criaturas humanas demonstrarem a sua condição mínima, pelo menos de se tolerarem umas às outras, não é? No caso, felizmente, para todos nós nos toleramos uns aos outros e não nos enveredamos para uma guerra de extermínio. Porque a guerra de extermínio cria um grande problema. Porque vocês vejam bem uma coisa, com o nível de armas atômicas que as nações possuem, as nações que possuem as armas atômicas, que são várias, com a quantidade e nível de armas atômicas que essas nações têm, se houvesse uma guerra generalizada, uma guerra mundial, e fossem usadas essas armas atômicas, gente, ia simplesmente extinguir, ia simplesmente acabar com a civilização humana. Não ia sobrar ninguém para contar a história, né, como se diz, não é? Portanto, iria ter que começar do começo, porque a destruição seria total. Não ia destruir o planeta ia continuar aqui, mas os humanos que estão no planeta iam acabar. Haveria uma grande destruição também da fauna, da flora, não é? Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. E 2019 já passou, não houve a guerra de extermínio, houve momentos que quase isso aconteceu, mas não aconteceu, né? E agora, provavelmente, né, ou pode ser que ocorram algumas guerras, porque no próprio Novo Testamento tem a parte do Apocalipse e também do livro de Mateus que fala que no fim dos tempos haverá guerras e rumores de guerras, mas não guerras de extermínio. Guerras localizadas, eu acredito que deverá ter, porque é estopim para grandes transformações, grandes mudanças, porque os dominadores globais querem exatamente isso, né? No entanto, o que eles querem que seja, no caso, para levar a dominação, a controle, e manter todo mundo subjugado no medo, controlado, dominado, escravizado. Então, isso não vai acontecer, porque o mundo está direcionado para terminar expiações e provas, e não para continuar. Porque a ideia desses espíritos é prosseguir aí por mais tempo. Aí. Quanto mais tempo, melhor nessa situação. Mas não vai ser assim. Porque tem aqueles que controlam, que coordenam, né, o que vai acontecer no planeta, que não é do jeito que eles querem.
Eles podem querer, enquanto era expiações e provas, era permitido, porque os espíritos precisam passar pelos sofrimentos, pelas aflições, mas agora, cuja decisão já foi tomada e se está encaminhando para o finalzinho da transição e já às bordas da regeneração, na verdade já uma e outra coisa estão meio que acontecendo juntas, então essa guerra de extermínio não vai acontecer. Mas, na lição, no livro, fala que esses espíritos, né, que serão degradados, né, essa última geração, né, que agora é só a rapinha, é o finalzinho, né? Tá indo, mas já foi bastante, na verdade, né? Então essa última geração de espíritos que será degradada, que está sendo degradada, eles provocarão mudanças drásticas no planeta. Mudanças drásticas, né? Tem uma amiga minha, que inclusive já desencarnou, que diz que uma médium, na década de 70, falou para ela que chegaria o tempo em que as pessoas não teriam alimentação, praticamente, e que o que daria seria só embaixo da terra, então haveria uma escassez enorme de alimentos. E nós estamos acompanhando que na Europa, em várias partes do mundo, a escassez de alimento está aumentando, por razões várias. Não é? No entanto, sobre isso, questão de alimento, o próprio Cristo falou outrora que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E aqui nesse livro aqui que eu falei para vocês, A Decisão, tem uma parte que eu quero ler para vocês e aí eu vou comentar também. É que tem tanta coisa aqui que, na verdade, teria que esticar muito. Eu vou tentar resumir isso aqui, tá? E sobre esse assunto da alimentação e dos alimentos, tem uma parte que diz assim aqui, ó. A Terra está passando por um processo de transformação na aplicação de suas forças e recursos. E cada vez mais não poderá lhes atender à fome de suas necessidades superficiais. Esse fato abrirá oportunidades para a sublimação dessas mesmas necessidades, ao buscar recursos de sustentação mais energéticos e sutis, com os quais reaprenderão a se alimentar. Olha aí, com os quais aprenderão a se alimentar. Reaprenderão a se alimentar. A gente alimenta de uma maneira conforme é o mundo de expiações e provas. Quanto a isso não é errado. Mas entrando no mundo de regeneração, gente, haverá mudanças. Nós vamos ter que reaprender a alimentar. Porque, inclusive, os corpos humanos vão mudar. Tudo vai mudar. Então nós vamos entrar numa era nova, a era do espírito. Nós vamos ter que viver como espírito. Esse é que é o ponto. Os quais reaprenderão a se alimentar. A afeição dos vegetais que aurem na luz o meio de subsistência de seus corpos. Um parênteses agora, O Swami Paramahansa Yogananda, naquele livro Autobiografia de um Yogi, eu acredito que alguns de vocês devem ter lido, tem uma parte que ele faz a entrevista com uma mulher que já fazia décadas que não se alimentava de nada a não ser de luz. Vocês vão dizer, não acredita? Olha, gente, quem afirmou isso foi Paramahansa Yogananda, que é um espírito que vive no mundo mental. Se vocês acham que ele é mentiroso, aí vocês é quem sabem. O que eu estou dizendo é o que está escrito lá, é isso. E é um livro que ele escreveu. Autobiografia de um Yogi. Então ele diz que já havia, já na época que ele escreveu o livro, pessoas lá na Índia que se alimentavam de luz, exclusivamente. E já havia décadas, não comiam mais nada. Se vocês tiverem curiosidade, leiam o livro, vocês vão encontrar essa parte lá. E aqui nesse livro, que eu estou falando para vocês, está dizendo isso. Então, o que era uma coisa incomum lá, uma pessoa ou outra, aqui está falando que não vai ser incomum mais não. Nós vamos ter que reaprender a nos alimentar. E aqui está dizendo que é a afeição dos vegetais que aurem na luz
o meio de subsistência de seus corpos. E o Cristo falou outrora que nem só de pão vive o homem. Olha aí. Promovendo assim a sutilização deles. Sutilização deles o quê? Dos corpos. Dos corpos. Nos alimentando de luz, nós vamos cada vez mais sutilizar os nossos corpos, que nós chamamos de corpos carnais. E diminuindo, olha atenção, gente, e diminuindo o peso que os prende ao solo, impedindo-os de volitar. No futuro, não precisarão tanto de aparatos externos para o deslocamento. É mole ou que mais? E não está escrito nesse livro também, e nos outros que eu li, e em vários outros canais que eu já acompanhei, que nós vamos viver aqui na Terra, ao estarmos no mundo de regeneração, como vivem os espíritos nas colônias espirituais. Lá eles não volitam? Lá eles volitam. Eu não estou dizendo que a gente vai ganhar e sair voando, não estou falando isso. Eu só estou dizendo que está escrito aí. É que para nós agora, do jeito que a gente vive, do jeito que as coisas são, parecem coisas assim inimagináveis, absurdas, sem sentido, sem lógica. Mas se você pegar uma pessoa do século retrasado, da época de Kardec, por exemplo, e você tivesse com um celular, um tablet, conversando com uma outra pessoa, aparecendo a imagem da pessoa, conversando com você, aquilo pareceria uma mágica, uma coisa inimaginável. Você ia para a fogueira. Não é? Então, vejam que para nós, do jeito que a gente vive, do jeito que as coisas são, parecem coisas realmente impressionantes, impossíveis. Mas o livro fala que os espíritos dessa geração, dessa última geração de degredados, eles vão promover mudanças drásticas no planeta. É claro que o intuito deles é fazer a dominação e a escravização das pessoas e o controle de todo mundo. Mas, como nós sabemos, o mal está a serviço do bem. Então, visando a fazer o mal, eles vão fazer um serviço que precisa ser feito. Que é fazer uma mudança total, porque se nós vamos estar no mundo de regeneração, não pode ser do jeito que a gente vive aqui mais. A gente vai ter que mudar e mudar totalmente. Então a mudança tem que ser radical. Mudança radical é penoso, é difícil, né? Então quem é que vai fazer? Quem vai fazer são esse pessoal aí, que já vão fazer. Essa década que nós estamos aqui, gente, até o 2030, aqueles de nós que ainda continuarem encarnados vão verificar as mudanças que vão acontecer. Haverá dores, né? Como o próprio Jesus falou lá no livro de Apocalipse, haverá choro, ranger de dentes, haverá o recrudescimento do mal, e aqueles que estiverem com o Cristo, com Jesus, no seu Evangelho, vão passar perseguições, vão sofrer perseguições. Isso já está acontecendo. A gente não sente muito, que nós estamos aqui no Brasil. Mas vocês verão fora do Brasil e provavelmente até um pouco aqui, coisa que já vem acontecendo. Mas é preciso que realmente o mal ele seja levado ao limite, porque é nesse limite que vai promover a transformação e a seleção. A seleção daqueles que realmente não têm condições de ficar, porque os que vão ficar são espíritos que fazem o bem e que, se não fazem o bem, eles têm uma predisposição para o bem. Então, faz o bem ou é predisposto ao bem. Esses dois vão ficar. Agora, aqueles que fazem o mal deliberadamente, assim como você tem aqueles que fazem o bem, você tem aqueles que fazem o mal. Fazem o mal porque querem fazer, não tem dúvida, é isso que quer isso aí mesmo, não tem dúvida. Mas você também tem aqueles que têm uma predisposição para o mal.
Entre fazer o bem e fazer o mal, ele escolhe sempre fazer o mal. Do lado de cá, entre fazer o bem e fazer o mal, a pessoa tem a predisposição de fazer o bem. E você tem aqueles que fazem o bem com naturalidade e pronto. Então, é isso. Então, na medida em que são exilados, né, os espíritos que fazem o mal deliberadamente, aqueles que têm predisposição para fazer o mal, você tira, e permanecem aqueles que fazem o bem, têm predisposição para o bem, tudo vai mudar. É aquela seleção do joio e do trigo, né? Porque o trigo e o joio, eles são muito parecidos, né? Quem já viu, tem inclusive vídeo mostrando um campo assim, com joio e com trigo. Gente, eles não têm diferença. Você olha assim, você não vê a diferença. É igualzinho. Qual que é a diferença? Você pega o trigo, né? A mudinha de trigo, você pega ela, quando ela já está na época da colheita, está madura, vamos dizer assim, você pega ela e esfarela na mão assim, ó. Aí você esfarela, sai aqueles bagaços todo e fica os frutinhos que são o trigo. Ele é amassado e você pode fazer pão, bolo, fazer alimento. Mas você pega, por exemplo, o joio e faz a mesma coisa, esbagaça ele assim, só que não sobra nada, fica só o bagaço. E não tem os frutinhos que são o trigo. Não tem nada. Ele é vazio. Né? Ele não tem nada dentro dele. Ele é vazio por dentro. Então, na hora de se fazer a seleção, o que o Cristo falou? Vai pegar o joio, porque não deu nada mesmo, vai amarrar, vai atar e jogar no fogo. E o trigo vai tirar a sementinha do trigo e guardar no celeiro. Né? Guardar no celeiro é a terra é o celeiro. Né? E aquele que vai pôr no fogo, que fogo que é esse? É o fogo purificador, né? Que é as reencarnações expiatórias e provacionais em mundos expiatórios e provacionais para os quais serão exilados os nossos irmãos. Não é? Então, fora daí, a questão alimentar, como eu falei, né, vai ter mudança. A questão alimentar vai ter mudança. Nós vamos continuar comendo os animaizinhos, não, gente. Isso aí vai acabar. Olha, no mundo de regeneração, nós não vamos nos alimentar dos nossos irmãos animais. Vocês vejam que já há uma grande quantidade de irmãos nossos que estão reencarnados, inclusive alguns crianças, eu conheço alguns, que não comem carne, de jeito nenhum. Mas não comem mesmo. Então já não comem. Então eles já são da nova geração, eles não vão comer. Então, você tem os produtores lá, né, das fazendas, né, que criam os gados lá. Mas ninguém come, o que você vai fazer? Você vai parar de produzir, porque ninguém está consumindo. Você não está vendendo, você vai ficar trabalhando de graça. Você vai falar, não eu vou diminuir pela metade, porque quase ninguém está comendo. Bom, aí você reduziu pela metade já. Mas na medida que vai reencarnando espíritos que não comem, eu estou perdendo dinheiro, que eu vou reduzir mais ainda pela metade. Vai chegar um ponto que não vai mais criar animais para o consumo. Talvez para o leite, mas para o consumo não, para a carne não. Então, vocês vejam que essa já é uma mudança. Então, na medida em que você não se alimenta mais com o animal, o corpo fica mais leve. Aí você começa a alimentar de vegetais. Alimentar de vegetais e também de líquidos. E o livro fala que nós vamos nos alimentar também de luz. Vocês vão dizer, mas luz tem energia? Gente, a pergunta... A luz é onde provém a maior quantidade de energia livre que tem em tudo. É que nós não sabemos aproveitar. Esse que é o ponto. Mas a energia do Sol, que vem do Sol, né, que nós chamamos de luz, não é? Energia pura, nós vamos aproveitar, mas nós vamos aprender. Vão reencarnar espíritos aqui que vão nos ensinar. Talvez você ficar numa posição aí, buscando a sua interiorização, a elevação, e aí você consegue receber e se alimentar dessa luz. Nós não sabemos. Agora, então, seja por isso, ou também seja porque haverá mudanças no próprio corpo espiritual, né, já estão sendo programadas, e já está acontecendo na realidade, né,
Não generalizadamente, porque ainda você tem aí, ainda não está no mundo de regeneração totalmente. Mas o que no livro fala é que haverá mudanças no corpo perispiritual, no corpo astral. Ora, se haverá mudança no corpo astral e o corpo físico é igual ao corpo astral, tá? Então é uma reprodução do corpo astral. Então o corpo astral é o modelo organizador biológico, o corpo físico ele é uma cópia do corpo astral, então é uma reprodução, é como se fosse uma forma, né? Eu sempre uso como exemplo a forma do tijolo, né? Você bota o barro na forma do tijolo, sai um tijolo certinho, mas é aquele tijolo daquele jeito ali. O nosso corpo físico tem o corpo astral como molde, o modelo. E se no modelo fez mudança, o corpo vai ter a mesma mudança. É inevitável. É inevitável, porque o corpo é reflexo do corpo. O corpo físico é reflexo do corpo astral. Então veja bem. O que no livro fala é que as mudanças, além da parte genética, vai ter na parte cerebral. O que fala no livro? Então vai ter mudança na parte neuronial cerebral que vai levar a um aproveitamento, a um uso maior do cérebro, sobretudo na telepatia. O que é telepatia, gente? Lá no mundo espiritual, os espíritos não ouvem, não leem o pensamento um do outro. Você tá pensando, o outro fala assim, mas eu concordo com você. Não, mas vamos fazer de outro jeito. Você está pensando só, você não está falando. E o outro vem e lê seu pensamento, isso é telepatia. E no livro fala que no mundo de regeneração, gente, nós vamos ter esse sentido da telepatia. É mais um sentido que nós vamos ter. Além dos 5, nós vamos ter o da telepatia. Pergunto para vocês. Lá no nosso lar, os espíritos não têm a telepatia? Eles têm. O corpo espiritual dele não tem essa capacidade? Tem. Mas lá no mundo, no umbral inferior, lá eles não têm. Só alguns. Aqueles que são chefes, lá eles têm. Mas quase todos lá não têm. Mas essa capacidade vai generalizar. Porque esse pessoal que fica lá só fazendo mal e tudo mais, esse pessoal não vai estar mais aqui. Então, se você vai ter espíritos que são do bem, que fazem o bem e têm predisposição para o bem, então não é gente que vai querer te prejudicar, vai te querer fazer mal, né? Não vai querer mentir para você vai ter honestidade, você vai ter fraternidade, uns vão ajudar os outros, ninguém vai pensar em querer ter só para si, ganância de ter cada vez mais, né? E não importando que o outro não tenha nada, não importando que o outro esteja sofrendo e você esteja numa boa, então não vai ter isso. Então, é por isso que quando tiver realmente no mundo de regeneração, a telepatia será uma coisa normal. E não vai ter atrito, não vai ter problema nenhum. Vai ser uma facilitação, na verdade. É um mecanismo facilitador de você se comunicar, né, uns com os outros. E tinha pensado numa coisa aqui, esqueci, fugiu da cabeça agora aqui. Eu vou lembrar já. Então, será uma época de maravilhas, né? E os espíritos falam que se a gente tivesse, por exemplo, um aparelho, né, que nos permitisse fazer um salto no tempo, a gente está em 2022, por exemplo, né? Se a gente pudesse fazer um salto no tempo de 30 anos, chegar em 2052, nós, saindo daqui agora do jeito que nós estamos, e pulássemos lá em 2052, nós não reconheceríamos a face do planeta, não reconheceríamos o modo de viver que as pessoas estão. Para nós seria tudo estranho. Parece uma coisa esquisita, porque você fala, mas são só 30 anos. Mas são só 30 anos, gente. 30 anos esse que vai ser o final da transição. Então não são 30 anos normais, comuns, né? São 30 anos que vão realmente acelerar tudo. As mudanças vão ser radicais, né? Então as coisas vão acontecer de uma maneira que para nós, assim, também não sabemos se vamos estar lá, né? Eu, por exemplo, que estou com 61, estaria com mais de 90. A gente não sabe. Nós vamos estar nessa época, pode ser que a gente desencarne antes, né? Nós não sabemos a nossa programação espiritual. Então, se a gente não sabe, não dá para afirmar.
Mas, dentro do que é, por exemplo, a média, né, de vida, né, que no Brasil é 74, salvo engano, né? Então, se a gente seguir essa média, não vamos estar, né? Porque daí... Mas, quanto a isso, nós sabemos que a morte não existe, vamos continuar, se continuarmos aqui, aí vamos reencarnar, nós vamos encontrar já coisas já mais diferenciadas. Agora, tem um detalhe, hein? No mundo de regeneração, as reencarnações não vão ser assim, uma atrás da outra, que nem aqui não. Vai ter um espaço maior de tempo entre uma encarnação e outra, até porque não há aquela necessidade de espiar, de fazer as provas e tudo. Então, provavelmente os que desencarnarem e forem ficar, provavelmente deverão reencarnar lá para o próximo século, né? Depois de 2100, acredito, né? Porque no mundo espiritual tem uma quantidade enorme de espíritos que estão desencarnados e eles vão reencarnar na nossa frente, é óbvio. Ninguém vai pular na frente de ninguém. Então, dentro do que é o normal, né? Tem exceções, mas dentro do que é o normal, o que está lá vem na frente. E a gente vai ficar esperando até chegar a nossa vez, como a gente está aqui agora, até que nós terminemos o nosso tempo aqui e volta para lá. Os que estão lá, já uma parte já terão vindo e os que estavam lá antes de nós vão, né, vir antes e a gente vai ficar esperando. Então, provavelmente, a gente, se formos ficar aqui, né, lógico, né, provavelmente lá para o próximo século, né, que seria 2100 lá para frente e tudo mais, né. Então, vai ser um tempo de bênçãos, de maravilhas, não é? A gente vai ter uma vida muito melhor do que temos agora, porque a gente vive sempre preocupado em ter as coisas e quando não tem também sofre, porque perdeu o emprego, não sabe quando é que vai ter de novo, não sabe se vai conseguir pagar o aluguel, o boleto venceu, não sabe se vai conseguir pagar. Essa gente vive em constante estado de aflição. O mundo é um mundo de aflição, então a gente vive em constante estado de aflição. No mundo de regeneração não vai ser assim. Não vai. Porque, veja, primeiro que não vai ter escassez de alimentos. Todo mundo vai ter alimentação, até porque a alimentação vai ser mais simples. Porque, mesmo atualmente, gente, não há falta de alimentos. O que há é um sistema de controle para manter as pessoas oprimidas e subservientes e trabalhando quase como na escravidão, ganhando uma miséria. Né? Ganhando uma miséria. Mas assim, o planeta tem condições de suprir as necessidades mínimas, básicas de alimentação de todos que estão encarnados. É que as pessoas que estão no controle das coisas do mundo é que não permitem. Elas seguram, elas mantêm. Então você tem, por exemplo, algumas pessoas que elas têm bilhões, né, de dólares. Né? Acho que tem um que tem até trilhão já, né? Tem até trilhão já, e você tem aquele que ganha o salário mínimo. Pergunto, tem lógica um negócio desse? Não tem lógica. Não tem cabimento. O ideal é que todo mundo tivesse que houvesse um equilíbrio. Tudo bem que pode ter que algum tenha um pouco mais, mas na realidade, se vocês forem pensar bem, esse modo de pensar é um modo materialista. E como a gente vai sair do mundo materialista, do mundo material, para o mundo espiritual, o planeta Terra vai ser um mundo espiritualizado e não materializado, a nossa cabeça vai mudar. Nós não vamos ter interesse em ter, mas nós vamos ter interesse em nos transformar para que sejamos melhores, para que possamos nos sublimar e realmente a gente poder dar vazão às potencialidades do Espírito que somos todos nós. Né? Para que nós possamos cada vez mais ter um crescimento espiritual, para a gente cada vez mais ter a nossa divindade aflorada. E não vai preocupar em ter mais fazenda de gado, mais apartamento, mais um helicóptero, mais um avião. Para quê? A nossa cabeça vai mudar. Nós não vamos estar preocupados com mais essas coisas de ter, de ter, de ter e de ter. Todo mundo vai ter o seu lugarzinho para ficar. Você não precisa ter mais do que um. Se você tiver um, você está bem, né? E você tem o seu trabalho, você está feliz no seu trabalho, você
cada vez mais fica contente de poder servir, ajudar e crescer e se espiritualizar. Então, é um mundo de alegrias e de felicidades, que é o que vai ser, né? E o Brasil realmente está destinado para ser a pátria evangélica. Quanto a isso, no próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá está escrito que o próprio Jesus falou que a escolha foi do Pai para o Brasil ser isso. Não foi nem escolha dele, escolha do Pai. Então já está nos registros, nos anais da espiritualidade, que isso é uma coisa que é realidade, é concreta. Então, nada impede, né? E o Brasil se aliar com um país que tenha racionalidade, no caso que é a América do Norte. Então, Brasil e América do Norte caminhando juntos, né? Razão, cabeça, cérebro e coração trabalhando juntos para que haja um crescimento para todos, né? E todos aprendam, todos evoluam. Porque queira ou não queira, gente, nosso país é meio bagunçado, né? Então, se você tem americano e brasileiro trabalhando juntos, você vai ter uma coisa mais organizada, com o seu sentimento aflorado, aí fica perfeito, né? Mas são coisas que estão programadas para acontecer, né? E o Brasil tem essa predestinação, e nada vai mudar isso. Que bom, né? A gente sabe que vai ser assim e nós estamos aqui. A gente às vezes vê tanta gente querendo sair, né, que é ruim. Não, gente. A gente soubesse valorizar um pouco mais, né? Nós saberíamos que a nossa terra é a terra da promissão, terra de bênção. A gente tem que valorizar mais o que nós temos, né? Dar mais valor, né? Então, gente, é isso, não é? A gente está com o tempo já limitado. Talvez eu ainda tenha aqui mais uma outra live, continuar abordando o assunto, porque você veja que ler mesmo, eu só li um trechinho aqui. Gente, tem um monte de anotações que eu fiz, mas teria que ser feito aos pouquinhos. Então, vamos ver, semana que vem talvez a gente continue falando um pouco mais, né? E vamos ver, tá? Então vamos fazer agora uma prece, para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz, gratidão, um beijo, fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.